Passaram quase 2000 anos da morte de Cristo. Os 12 apóstolos viajam por todo o mundo pregando a palavra de Deus. Pedro parte para Roma, Mateus para a Judeia e Santiago Maior, filho de Zebedeu e Salomé, irmão de João Evangelista e considerado primo de Jesus Cristo, para a Espanha. Segundo a tradição, a sua missão consiste em divulgar os Evangelhos em Finisterra, região então conhecida como o fim do mundo. Ao regressar à Judeia no ano 41, Santiago é capturado e decapitado por ordem de Herodes Agripa, rei da Judeia, tornando-se o primeiro apóstolo a sofrer o martírio. Diz a lenda que o corpo sem vida de Santiago foi transportado para a Galiza por 2 jovens discípulos num barco de pedra escoltado por anjos. Os protagonistas empreendem uma viagem milagrosa, atravessando o mar Mediterrâneo para desembarcar finalmente no porto romano de Iria Flávia, na província de Galácia. Um lugar recôndito, junto ao monte chamado Liberodonum, será o local escolhido para sepultar o apóstolo. Decorridos 8 séculos, durante os quais não se conheceu qualquer indício do paradeiro dos restos do apóstolo, um ermitão avistou uma chuva de estrelas que o conduziu ao local sagrado, onde encontrou uma arca com as relíquias do santo. O rei Afonso II ordenou construir uma pequena igreja dedicada a Santiago, mas foi o rei Afonso III, no século IX, que o nomeou santo patrono de Espanha, ordenando a construção de uma basílica digna do acontecimento, que começava então a mobilizar milhares de fiéis vindos de toda a Europa. O brilho dessas luzes, que indicavam o local da sua sepultura, fez com que o lugar fosse batizado como Campos Stella, ou Campo de Estrelas, dando origem a Compostela. No século XII, o Papa Calixto II ordena que todo aquele que visita a Catedral de Santiago durante o Ano Santo obtenha as mesmas indulgências que os peregrinos que visitam Roma nos anos jubilares. Considera-se Ano Santo compostelano ou Ano Jacobeu aquele em que o dia 25 de julho, que assinala o martírio do apóstolo Santiago, recai num domingo. Assim, o Ano Santo é festejado com uma cadência de 6, 5, 6 e 11 anos. O peregrino pode receber a indulgência no Ano Santo de 1 de janeiro a 31 de dezembro, cumprindo certos rituais de devoção, visitar a Catedral e a sepultura do apóstolo, oferecer uma oração, confessar-se e comungar. Milhares de peregrinos começam a percorrer o caminho de Santiago, quase todos movidos pela fé, pela procura da salvação através da penitência e pelo desejo de visitar a sepultura do apóstolo. Outros fazem-nos para cumprir uma pena, e alguns peregrinam por encomenda de outros, a troco de dinheiro. Todos percorriam o caminho de Santiago acompanhados pelos mesmos símbolos: o cajado, a cabaça para a água e a vieira ou concha, convertida em sinal de proteção, pois aquele que roubasse um peregrino podia ser acusado de grave delito, sendo punido inclusive com a morte. Para atender os caminhantes, foram surgindo mosteiros, igrejas, hospitais, refúgios, pontes e estradas. Onde havia peregrinos, nasciam pequenas aldeias que se transformaram em cidades, que hoje fazem parte de um dos mais importantes caminhos da peregrinação da fé cristã.